Moraes mentiu em decisão contra a viagem de Bolsonaro. Diz Sebastião Coelho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, tomou a decisão de barrar a viagem do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, onde ele pretendia participar da posse de Donald Trump. A determinação gerou debates intensos e trouxe à tona justificativas baseadas em investigações e suspeitas envolvendo figuras públicas. De acordo com documentos oficiais, Moraes argumentou que, após a tentativa frustrada de um golpe de Estado, diversos investigados começaram a sair do país com justificativas variadas, como férias ou missões diplomáticas. Entre os citados estão Bolsonaro, o ex-ministro Anderson Torres e o coronel Bernardo Romão Correia Neto. No entanto, a defesa do ex-assessor internacional Felipe Martins contesta as alegações. Sebastião Coelho, ex-desembargador e advogado de Martins, classificou como mentirosa a declaração de Moraes de que o ex-assessor teria fugido do país. Segundo Coelho, já foi comprovado que essa afirmação da Polícia Federal de que Felipe Martins fugiu do Brasil é mentirosa. Nós provamos isso. Tanto provamos que Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva de Felipe Martins. Coelho também criticou duramente a conduta de Moraes, mencionando que o artigo 35 do Estatuto da Magistratura exige que um juiz mantenha conduta irrepreensível. Para o advogado, a decisão não apenas prejudicou seu cliente, mas também comprometeu a credibilidade do julgamento. E começo dizendo que o ministro Alexandre de Moraes mentiu na decisão que indeferiu a devolução do passaporte de Bolsonaro. A mentira é uma coisa que não é aceitável em nenhum lugar, mas a mentira de um juiz é abominável. Aliás, o Estatuto da Magistratura diz em seu artigo 35 que é dever do juiz manter conduta irrepreensível na vida pública e privada. Um juiz que mente não está tendo uma conduta irrepreensível. Pois bem, quando o ministro justificou o indeferimento da devolução do passaporte, ele cita o caso do Felipe Martins. E eu sou advogado do Felipe Martins, um dos advogados. Como é que uma decisão ela é estruturada? Você tem um relatório e depois de decido. A partir do momento que o juiz diz decido, tudo que ele escrever e assinar é o que ele pensa sobre a verdade dos fatos. E Alexandre de Moraes, nessa sua saga insana de perseguir o Bolsonaro, ele afirma na decisão que Felipe Martins fugiu do país. Ora, já foi comprovado que essa afirmação da Polícia Federal de que Felipe Martins fugiu do Brasil é mentirosa. E nós provamos isso. Tanto provamos que Alexandre de Moraes revogou a prisão preventiva de Felipe Martins. Como é que ele tem coragem de agora, para indeferir o pedido do Bolsonaro, fazer uma afirmação dessa? A decisão de indeferimento foi do dia 16. Como o Bolsonaro entrou com recurso, eu aguardei para ver se na reavaliação do recurso ele retiraria essa mentira da sua decisão, mas ele não retirou. Então quem não conhece o processo, ou alguém de fora do país que faz uma leitura dessa, vai dizer não. O Alexandre de Moraes tinha razão, porque se o Felipe Martins, que era assessor do Bolsonaro, fugiu, o Bolsonaro também fugiu. Gente, isso é uma mentira absoluta. Como é que um ministro, um juiz tem coragem de fazer uma afirmação mentirosa em uma decisão? E não é um juiz qualquer, é um juiz do Supremo Tribunal Federal. Juiz por enquanto, porque eu creio sinceramente que esse senhor perderá o cargo até por uma questão de justiça. Então quero deixar para vocês esse registro que a afirmação contida na decisão de Alexandre de Moraes para prejudicar Bolsonaro é mentirosa. O ministro
mentiu. E, para concluir, me deu muita tristeza ver o presidente Bolsonaro, hoje ali no aeroporto de Brasília, se despedindo da esposa, né? Deixando de comparecer a um evento dos mais importantes do mundo, onde apenas 5 chefes de estados foram convidados e o Bolsonaro foi na condição de ex-presidente do Brasil. Talvez aí eu não tenho prova, não é? Tenha um ciúme do atual presidente, porque não foi evidentemente convidado para a posse de Trump, a quem ele chamou de ter atitude fascista ou nazista, alguma coisa nesse sentido aí, não é? Então, pessoal, quero deixar aqui o meu repúdio a essa decisão, porque essa decisão é uma decisão que prejudica o Felipe Martins, que é alguém que não conhece e vê e diz, olha, esse cidadão fugiu do país. Deixo o meu repúdio e a minha solidariedade ao presidente Bolsonaro e a minha confiança no povo brasileiro de que nós vamos reverter essa situação. Deus abençoe o nosso país. A defesa de Martins forneceu várias evidências para refutar as alegações de Moraes. Registros alfandegários e dados de geolocalização mostram que Martins estava em Brasília no dia citado e viajou para Curitiba no mesmo período, não para os Estados Unidos. Comprovantes de aplicativos de transporte e informações da Latam confirmam sua permanência no Brasil. Impacto na decisão de Bolsonaro. A decisão também repercutiu diretamente na impossibilidade de Bolsonaro comparecer à posse de Trump. Sebastião Coelho manifestou tristeza ao ver o ex-presidente impossibilitado de participar do evento. Foi doloroso ver Bolsonaro se despedindo no aeroporto, privado de comparecer a um evento de tamanha importância. Essa decisão reflete mais um capítulo da perseguição política no Brasil. Reflexões finais. As críticas de Coelho e as provas apresentadas pela defesa de Martins trazem à tona questionamentos sobre a imparcialidade das decisões judiciais em contextos politizados. O caso continua gerando discussões sobre os limites entre o rigor da lei e possíveis excessos no exercício do poder. Deixe sua opinião. O que você pensa sobre a decisão e as críticas levantadas? Comente e compartilhe esta matéria. Veja a seguir a íntegra do vídeo do Dr. Sebastião Coelho.